E o tema da palavra é oração. Todo culto, se vocês ficaram atentos que o Espírito Santo queria falar com vocês, em todo culto a gente foi ministrado sobre a oração. Mas eu vou perguntar para vocês sabem o que é oração? O que é oração para vocês? Alguém quer falar ou não? Conversa com Deus. No dicionário eu fui procurar um pouquinho. A oração define-se assim: súplica, pedido dirigido a Deus. Mas para mim e para vocês, oração é muito mais do que isso. Muito mais do que eu chegar a Deus simplesmente para suplicar ou pedir algo a Ele. A oração é uma conversa íntima de pai para filho e de filho para pai. Isso é oração. É uma conversa que nós vamos ter com o nosso Pai em todo o tempo, não somente quando a gente estiver angustiado, não somente quando a gente precisar de uma provisão do Senhor, mas quando eu falo de conversa, eu falo daquele tempo que eu converso com meu Pai, na alegria ou na tristeza, um tempo que eu vou falar dos meus planos, dos meus sonhos. Isso é oração. Muitas vezes eu e você, a gente se limita e a gente se prende tanto a orar, porque a gente acha que oração é: eu tenho que estar fechado no meu quarto, eu tenho que estar totalmente limpo, eu tenho que estar com o meu banho tomado, eu não posso estar errando, porque senão eu não vou orar, eu não consigo orar. A oração é muito mais do que isso. A oração é uma conversa íntima que eu e você podemos ter com o nosso Pai. E aí eu fiquei me questionando: Senhor, mas por que tantas vezes as pessoas têm tanta dificuldade em orar? Por que tantas vezes eu tive tanta dificuldade de orar? Porque muitas vezes aqui na terra a gente não tem essa paternidade de entender quem é o nosso pai terreno, nossos pais biológicos, e fica muito mais difícil a gente entender quem é Deus. Ou muitas vezes a gente criou uma religiosidade de achar que a oração, eu preciso estar, nossa, se eu estiver no pecado, eu não posso orar. Esses dias uma pessoa me procurou, ela não está aqui hoje, e me falou assim: eu não posso mais orar. Eu falei: mas o que te impede de orar? O véu foi rasgado. A palavra de Deus fala lá em Romanos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Por que você não pode? Por que você não pode orar? Porque eu estou errando, eu estou pecando. Meu irmão, isso é a maior mentira que Satanás coloca na vida da igreja, na sua vida, para falar para você desistir de chegar diante de Deus, de você falar com o seu Pai. São amuletos que Satanás coloca no meio da igreja para impedir que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Grave isso que eu vou falar para vocês: a oração é a conexão mais direta que alguém pode ter. Não tem ruídos. Quando você começa a falar com Deus, Deus estende os seus ouvidos e para tudo o que Ele está fazendo para ouvir você. Nada pode limitar você de orar ao seu Pai, de você conversar com o Pai. Nada. Nada. Tudo que você possa imaginar que está limitando você de conversar no seu Pai é uma mentira. Se você hoje sair daqui deste culto e entrar no seu quarto ou no seu caminho, que você estiver indo embora e começar a conversar com Deus, você vai ver, você vai ter essa experiência que eu estou falando para você. Você vai ter essa experiência que eu estou comentando com você, porque é uma conversa. Nada além disso. É você rasgar suas vestes, é você chorar diante dele, sim, mas é também você se alegrar diante do seu Pai. Eu fiquei lembrando, o Espírito Santo me trouxe a memória disso. Você imagina você estar na mesa com seu pai, com a sua mãe, enfim, e aí você está tendo um tempo de comunhão com eles. Só que por algum momento você está longe do celular, porque hoje o que impede muitas vezes a gente chegar na presença de Deus e ter o nosso tempo com Deus, eu acho que não é nem a rotina. Você precisa criar uma rotina de oração. Eu não acredito nisso, porque eu acredito que a minha ansiedade, a minha fome, o meu desejo de estar com quem me ama e eu estar com quem eu amo tem que ser maior, né? Então assim, o celular hoje é o que mais distancia as pessoas de Deus e uma das outras. É verdade? Uma psicóloga conhecida nossa, ela falou para mim e para o Rafael assim: 4 anos, 20 minutos de celular por dia. Porque às vezes a Ana Laura estava no celular e ela nem me pede mais o YouTube, né, Ana? Tá aprendendo. Mas foi difícil.
ela estava no celular, eu falava, Ana Laura, você podia chamar ela. E aquele negócio estava assim, ela estava assim, ó, 4 anos. E aí quando a psicóloga falou isso pra mim e pro Rafa, eu falei, opa, à noite você já não tem mais celular. E ela tá muito tranquila nisso. Então o que me tem me impedido você muitas vezes de conversar com Deus e de tirar muitas vezes os ruídos que nós colocamos nas nossas conversas com Deus, é um posicionamento. É algo que eu desejo estar com Jesus. Isso é oração, é desejar, é querer. Se você estiver numa mesa com alguém conversando e o seu celular toca e você simplesmente pegar o seu celular, você esquece, daí você já nem lembra mais que meados estava a conversa, porque o celular te toma de uma tal maneira. Não é verdade? Quem já viveu isso? Não precisa levantar a mão, mas eu sei que vocês já viveram. Então, igreja, nunca se esqueça disso. A hora que vocês abrirem a boca de vocês para conversar com Jesus, vocês vão ter as maiores experiências que vocês poderiam ter. Pode ser no caminho, pode ser na bicicleta, pode ser no banheiro, pode ser no seu quarto, pode ser no seu serviço. Grave isso. Vai ser as maiores experiências que você vai ter. Você vai ouvir a voz do seu pai te chamando de filho, te direcionando, te ensinando, te mostrando, te enxugando as tuas lágrimas. Mas eu não escuto a voz de Deus, mas eu não escuto. Mas eu aprendi que eu também não escutava a voz de Deus. Porque existia, muitas vezes, muitas coisas na minha orelha que me consumia durante o dia e me impedia de ouvir. Mas não era porque Deus estava parando de falar comigo, é porque eu estava colocando coisas sendo maior do que a minha intimidade com Deus. Deus não vai parar de falar com você. Amém? Abra a palavra de Deus comigo lá em Efésios 6, 18, 20. Efésios capítulo 6, versículo 18 até o 20. Bem, ó, eu vou ler aqui então. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aqui resume o que eu falei para vocês. É em todo tempo. É no seu serviço, é você dirigindo, é em todo tempo. É lógico que você vai, muitas vezes você separa um tempo na sua casa para você ler a Bíblia, você separa um tempo na sua casa para você escutar um louvor. Mas se você entender que em todo tempo eu vou estar gerando a minha intimidade com o Espírito Santo, a hora que você chegar na sua casa, as coisas fluem mais. As coisas fluem mais. Porque muitas vezes a gente chega a semana inteira, aquela semana tumultuada no serviço, aí a gente chega tão na correria para conversar com Deus que a gente não consegue entrar no quarto e ter esse momento. Mas não é porque Jesus não está nos esperando, é porque nós não estamos nos preparando. Eu aprendi isso, porque quando eu falava assim, meu emprego me consome muito. Ó, eu não sei se a pastora Sueli vai lembrar, quando ela trabalhava lá no Grupo Antolim, a gente ficava conversando é tipo o MSN que tem no Grupo Antolim lá, mas chama Link. E aí eu falava assim, é muita correria. Dela, é muita correria. E aí, quando eu tiver de licença, ou quando eu parar de trabalhar, eu vou ter mais tempo com Deus. Era sempre assim a minha fala. O dia que eu parar de trabalhar, eu vou ter mais tempo com Deus. Aí eu entrei de licença, 6 meses da Ana Laura. Eu tive mais tempo com Deus? O mesmo tempo. Não buscava Ele na mesma intensidade, do mesmo jeito quando eu estava trabalhando. Então são amuletos que a gente vai colocando, é o meu serviço, é o meu trabalho, é o meu estudo. Mas quando eu entendi que era no meu dia a dia, que eu ia já conversando com o Espírito Santo, eu não preciso mais estar desempregada para mim conversar com Deus. Eu não preciso que as minhas filhas durmam para mim conversar com Deus. Eu preciso entender que o Espírito Santo habita em mim e eu vou conversar com Ele toda hora, e eu vou falar com Ele toda hora, eu vou me alegrar com Ele, eu vou chorar com Ele, e é com Ele. Se você crê que o Espírito Santo habita em você, é em todo tempo você vai orar a Ele. Amém? Vocês estão entendendo? Isso é oração, é em todo tempo. E aí,
olha como são as coisas. Eu achava também, e eu estou falando aqui abertamente para vocês entenderem, e eu tenho certeza que muitos podem estar se identificando com isso, que quando eu chegava diante do meu pai, eu tinha que, né, assim, Senhor, não podia ficar pedindo muito, ou não podia colocar muito os meus sentimentos, eu tinha que aceitar a vontade dele, em todo o tempo. E aí, tudo que eu tenho passado com meu irmão, um dia, logo no começo que aconteceu tudo, eu peguei o carro, e eu não dirijo na Dutra, nem na Estrada Velha, agora que eu tô fera na Estrada Velha. Tô indo para Taubaté todo dia, quase. E aí, eu peguei o carro, meu pai falou, você vai com a gente lá na UTI? Eu falei, não, eu não vou, eu vou direto. Porque eu precisava ter o meu momento com Deus. Em casa eu não estava conseguindo, porque eu não queria chorar na frente da Ana, porque ela sentia, ela chora, Ana Laura é muito sensível. E aí eu peguei o carro e fui na Estrada Velha e coloquei um louvor da Heloísa Rosa, e que falava assim, se olhar no visível, eu não vou acreditar no que vai acontecer, que eu tinha que entender que existia algo sobrenatural que Deus estaria fazendo. E aí eu liguei o som lá no último e fui na Estrada Velha, atrás de um caminhão, porque eu também não atravessava. E ali eu fui falando com Deus. Ali, Senhor, eu não quero com meu irmão, que o Senhor leve meu irmão. Eu preciso falar o que eu estou sentindo para o Senhor. Eu sei que a sua vontade é perfeita. Eu sei que eu tenho recebido mensagem que o Senhor está fazendo, que se o Senhor tiver que levar, o Senhor leva. Mas a minha vontade é o que o Senhor cure, é o que o Senhor mude. E eu rasguei o meu coração de uma maneira que eu nunca tinha feito com Deus, porque eu achava que eu tinha que simplesmente me calar diante de Deus. Meu irmão, escuta o que eu estou falando para você. É o seu pai. Ele sabe o que te aflige. Então rasgue o seu coração diante dele. Não tenha medo de falar para ele. Senhor, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é soberana, mas o meu coração eu queria que fosse diferente. Se o Senhor não fizer, tudo bem, mas eu precisava falar isso para ele. Você precisa falar o que está no seu coração para Jesus. Ele te conhece sim, ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir de você. E ali eu vou falar para você, foi um romper de águas na minha vida em relação à oração com meu pai. Não faz muito tempo isso. Eu tinha intimidade, eu conversava, eu tinha meu tempo de busca, mas ali naquele carro, eu e Deus, porque foi eu e Deus. Acho que o Rafael nem sabe disso. Eu lembro que meus olhos eu chorava tanto, que eu falava, Senhor, o Senhor limpe o caminho que o Senhor está me levando, mas eu entrei nesse carro porque eu quero que o Senhor fale comigo. Então, igreja, isso é oração, é você rasgar o seu coração para Deus e você mostrar para Deus aquilo que você está sentindo. Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz assim, versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-se para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-lhe consigo naquela mesma hora da noite, lavou-se os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Até aqui que eu quero falar com vocês. Interessante essa passagem da Bíblia. Foi aqui que o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra comigo. Paulo e Silas, eles foram presos. Eu não sei se vocês já leram essa passagem, porque eles estavam
falando, né, ali naquela região, e existia uma moça que estava dominada por um espírito de adivinhação. E ali aquilo incomodou Paulo e Silas, e eles expulsaram aquele demônio, e os donos daquela moça acabaram perdendo o lucro, né? Daquela moça, ela era aquela que adivinhadora, que lê as mãos, enfim. Então por isso eles foram lançados na cadeia. E a palavra de Deus fala que além de eles serem presos, eles foram açoitados, enfim, além de eles serem presos, existia um guarda protegendo aquela cadeia. Existia um guarda. Só que o mais interessante que me chamou a atenção é o seguinte: aquele povo não conhecia o poder de Deus, né? Jesus já tinha passado por ali, já tinha feito tantos milagres, Jesus já tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha ressuscitado, e aquele povo ainda relutava em conhecer o poder de Deus. Por que eu falo isso? Porque eles acreditavam que um guarda, que uma prisão limitaria o poder de Deus. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite: não existe guarda, não existe prisões, não existem armas, nada pode limitar o poder de Deus quando você ora. Quando você abrir a sua boca e dizer para o Senhor o que você está sentindo, pode ter guarda, pode ter decreto, pode ter um laudo médico, pode ter porta fechada. Quando Deus manda, quando Deus fala, estruturas começam a se mover a seu favor. Não existia guarda, não adiantava nada ter aquele guarda ali, não adiantava nada. Mas que interessante que foi que mesmo Paulo e Silas, machucado, humilhado na alma, porque eles foram humilhados, machucado no físico, eles oravam e adoravam a este Deus, o Deus que eles confiavam. E o de repente de Deus veio na vida daqueles dois homens. O de repente do Senhor vai vir na tua vida quando você entender que a intimidade que você tem que ter com Deus é simplesmente você abrir a sua voz e rasgar o seu coração para Jesus. E o de repente vai acontecer. Se você olhar no natural, você vai ver guarda. Se olhar no natural, você vai ver prisão. Se você olhar no natural, você vai ver decretos. Se você olhar no natural, você vai ver laudos. Se você olhar no natural, você vai ver portas fechadas. Mas quando eu entendo no espiritual, se eu orar, se eu adorar, o de repente do Senhor começa a vir. Nós começamos a ouvir o barulho do terremoto e as estruturas começam a mudar na nossa vida. Nada vai mais parar a igreja do Senhor. Quando eu entender que se eu aprender a falar com Jesus, nada pode limitar a ação dele, as coisas vão ser diferentes. Como foi com Paulo e Silas, eles estavam presos e eles oravam. E o mais interessante disso, quando vocês entenderem que a oração não vai atingir somente você, mas sim a todos que estiverem perto de você, vocês aí sim vão entender a soberania de Deus. Porque Paulo e Silas oraram e adoravam. As prisões foram abertas, mas não parou por aí. Porque que a Bíblia fala? Que aquela família daquele carcereiro, ela foi salva. A palavra do Senhor foi ministrada naquela família. Sabe, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, toda a situação que está te prendendo, eu quero dizer para você: abra a sua voz e apenas confie no Senhor. Fale com o Senhor e apenas confie, porque vai ser como um oceano. E o oceano, se ele estiver por aqui, ele começa a entrar por baixo dessas cadeiras, e ele vai da onde ele quiser. E assim vai ser as bênçãos do Senhor na sua vida, e assim vai ser as respostas do Senhor na sua vida. Vai chegar na sua vida, vai chegar nos seus vizinhos, vai chegar na sua escola, aonde você estiver. Quem crê assim? Assim como estava na palavra. Porque eu falo para vocês, eu nunca passei nada com Deus. Às vezes eu falava assim para Deus: Senhor, eu ministro tanto sobre fé, às vezes as pessoas vêm com tantos problemas aqui, e eu nunca passei por nada assim com o Senhor, no sentido da minha fé, em relação assim, falar assim, é difícil. Eu nunca passei. E agora o Senhor, eu falei isso para ele, né, tudo isso que está acontecendo com o meu irmão, eu estou aprendendo muito, mas uma experiência muito nova com o Senhor. E aí, quando o Senhor me deu essa palavra, essa semana eu estava escrevendo ela, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que trabalhava comigo, e falou assim: Gabriela, preciso falar isso para você. Eu falei: pode falar. Ela nunca tinha conhecido o irmão que ela tem.
Não tem por que eu falar o motivo que ela não conhecia esse irmão. E depois que ela viu tudo que eu estava passando com o meu irmão e vendo a minha disponibilidade, o meu amor, o meu carinho, enfim, e essas são as palavras dela. Depois, se vocês quiserem, eu mostro na mensagem para vocês. E ela falou assim: quando eu vi tudo que você sempre fez pelo seu irmão, o Senhor me incomodou e eu precisei conhecer meu irmão. Essa semana eu fui conhecer esse meu irmão, que há 20 e poucos anos eu nunca tinha ido ver ele. Sabe, então isso que eu quero dizer para vocês é Deus confirmando essa palavra. Quando Deus coloca algo na sua vida e você entende que é algo que o Senhor está cuidando de você, as coisas começam a acontecer do seu lado, a vida sendo transformada ali. Ali houve um momento de cura, ali houve um momento de reconciliação, ali houve um momento que houve a necessidade dela tomar um posicionamento. E ela tomou não porque eu falei para ela, eu nunca falei isso com ela, mas foi porque ela viu o que o Senhor estava fazendo, e ela decidiu tomar esse posicionamento. Então é isso que eu quero falar para vocês essa noite. Simplesmente abra a boca, simplesmente rasgue o seu coração diante de Deus, porque vocês vão ver as experiências mais maravilhosas que vocês podem ter com o Senhor. Não tenha medo de falar com o Senhor. Não pense que você precisa ter palavras certas para conversar com o Senhor. Ele é seu pai. Como que você conversa com o seu pai? Você abraça, você chora, você ri. Você não precisa achar que é só os pastores que podem orar, ou só os líderes que podem orar. Você pode, você tem autoridade. Ele te chama de filha, assim como Ele me chama de filha. Abre a sua boca e comece a falar e viver experiências novas com Deus. Um pouquinho antes, lá em Atos, também fala um pouco quando Pedro foi preso. Quando Pedro foi preso, a palavra de Deus fala que ele dormia. Ele também estava preso, também tinha um guarda, e nada limitou a agir de Deus. Deus também fez com que aquelas prisões fossem abertas. Deus agiu naquela situação quando Pedro estava ali preso. Pedro dormia. Quando o Espírito Santo me chamou a atenção para essa fala, dormia, eu entendo que Pedro, ele entendia quem era Deus e confiava naquilo que Deus estava fazendo. E a palavra de Deus fala que a igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. Igreja, nunca se esqueça disso. A igreja Fonte da Vida está em contínua oração pelos ministérios dessa igreja. Os bispos que nós servimos aqui, eles estão continuamente em oração por vocês. Eu posso falar isso porque às vezes eles mandam mensagem. Muitas vezes não chegam até vocês, mas eles oram por esse ministério. A igreja Fonte da Vida ora. E se a igreja, quando a igreja ora, a palavra de Deus mostra lá no capítulo 16, no capítulo, deixa eu marcar, 12, Atos 12, 3, depois vocês leem em casa. A igreja fazia contínua oração para que Pedro fosse liberto. E o Senhor agiu naquela situação. Se você está passando alguma luta, chega em mim no Rafael, não ande sozinho. Nós estamos aqui como igreja para orar com vocês. Porque como eu precisei dessa igreja para me acolher nesses tempos, eu precisei. Não tem sido fácil. Hoje, graças a Deus, ele está voltando a comer, já está tirando sonda. E eu creio que não vai precisar passar por cirurgia, que daqui 1 semana, 2 semanas vai estar em casa. Mas eu vi muitas situações acontecendo, mas eu vi a grandeza do Senhor. Eu pude experimentar a grandeza do Senhor. Há 4 semanas atrás, quarta e quinta-feira, 4 semanas atrás, eu estava mal. Mas eu tinha que me fazer de bem, porque eu não podia mostrar minhas fraquezas, eu achava. E eu estava mal no serviço, e eu costumo trabalhar com foninho de ouvido. Aí eu estava escutando uns louvores e tal, mal. Mas ali eu tinha que, minha fé, mostrar, não, Deus vai fazer. Mas só eu sabia como eu estava. E eu não queria, nem comentei com o Rafa também. Depois eu mandei a mensagem para você, que eu recebi. E aí, uma moça, que nem é do meu convívio, não está 24 horas comigo, não sabe as minhas dores, ela me mandou uma mensagem assim: Gabriela, eu estava orando às 3 horas da manhã pelos seus pais e pelo seu irmão, mas o Senhor me mandou parar de orar por eles e orar por você.
O Senhor manda te dizer que Ele te fortalece. O Senhor manda te dizer que você não está sozinha. O Senhor manda te dizer que você vai sair dessa, que você é uma guerreira, que seus pais precisam de você. E ela nem sabia o que eu estava passando. Este é o cuidado do Senhor. Quando a igreja ora, o Senhor traz a resposta que nós estamos precisando. Tem sido experiências que eu tenho vivido com Deus que eu nunca imaginei viver. É o cuidado. Foi uma simples mensagem que eu recebi de uma pessoa que nem está no meu convívio, mas ali eu vi e eu agradeci, mandei pro Rafa. Eu falei, Rafael, como Deus cuida de mim, porque só eu sei como estava doendo e eu tinha que me fazer de forte lá em casa. Mas aquele dia eu vi o cuidado de Deus. Por isso, aprenda isso, grave isso. Deus está cuidando de você. Você não está sozinho. Deus não tem esquecido das suas lutas. Deus não tem esquecido das tuas dores. Mas vocês precisam aprender a abrir a boca e falar para Deus aquilo que vocês estão sentindo. Vocês precisam entender quem nós somos em Deus. Vocês são filhos. E quando nós somos filhos, o Pai sempre vai fazer de tudo para trazer vocês para perto. Nenhum pai quer o filho longe. Eu já chamo o louvor já para subir, que eu passei 5 minutos. Nenhum pai quer o filho longe. Eu tenho 2 filhas. Eu não quero minhas filhas longe de mim. Às vezes eu fico pensando, elas aí na adolescência, como vai ser. A Ana Laura esses dias chegou para mim: minha amiguinha tá namorando. Eu falei: 4 anos namorando, Ana Laura? É, minha amiguinha tá namorando, mas ela também falou que já vai terminar, que tá dando muito trabalho. 4 anos que já tava dando trabalho, namorada da menina. Ó, imagina. Aí eu falei assim: mas eu não queria repreender ela, porque eu preciso entender o que tá acontecendo nessa idade, 4 anos. Mas é mesmo, filha, fala pra ela que 4 anos dá muito trabalho namorar, não é hora ainda de namorar. Aí outro dia ela falou: mãe, eu perguntei pra ela se ela terminou, mas ela não terminou. Voltou a namorar com ele, viu, mãe? Eu falei: tá, mas você não, viu, filho, que é muito nova, criança não namora. Mas eu tô falando pra vocês. Aí eu fico imaginando como vai ser, né? Então assim, gente, o pai, ele quer sempre o bem do filho. Não tenha medo de chegar diante de Deus. E eu convido e desafio vocês hoje, quando vocês saírem daqui, entrar no seu quarto, ou que seja no carro, como eu fiz, e vivi uma experiência boa com Deus, você tem esse momento com Deus. Não precisa ficar criando rotina. Sabe por quê? Porque quando a gente quer a vontade, quando a gente tem a vontade de estar com o Pai, é toda hora. Não para de a gente arranjar amuletos que falam: a Ana Laura me impede de orar. A Júlia me impede de orar. Isso, o meu bispo, o bispo Benedito, me ensinou. Ele falou: existem amuletos que nós colocamos para a gente parar de fazer a obra, ou muitas vezes para dificultar a obra. Vocês nunca me viram parando por causa das minhas 2 filhas. Pelo contrário, vocês já me viram subindo com a Ana Laura aqui. Vocês já viram a Ana Laura dormindo no banco. Vocês já viram a gente fazendo vigília, na Laura e a Júlia mamando. E é assim com Jesus. Não pare, não deixe nada parar você. Prossiga para aquilo que o Senhor tem para vocês. Aprenda a ter intimidade com Deus, que vocês vão ver estruturas vão mudar, barreiras vão cair, prisões vão ser destruídas. Mas vocês precisam entender. Amém? Quantos entenderam a palavra? Eu vou convidar vocês a ficarem de pé. E eu vou falar para vocês: não vão embora. Eu sei que às vezes vocês têm aniversário, vocês têm churrasco, vocês são jovens, mas a gente não vai embora, né, Karen? Nós vamos ficar com as meninas aqui no cinema. A Júlia vai assistir o filme. É maravilhoso. Vai ser continuação dessa palavra, amém? Vamos fechar os olhos por um momento?